Será que vale fechar a zaga do Flamengo? Quais são os melhores SGs? Como ganhar cartoletes na primeira rodada? Eu vou responder nesse vídeo todas essas dúvidas, além de montar o esboço do nosso time para a rodada 1 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é fantasy game, futebol de modo geral, mas principalmente o Cartola FC, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E bom, como eu prometi para vocês, eu vou responder todas as dúvidas que eu falei no começo do vídeo, algumas outras dúvidas que os cartoleiros estão para a primeira rodada e montar o esboço do nosso time, né? Mas antes disso, quero convidar vocês para participar da nossa liga aí do Cartola, nossa liga gratuita, liga clássica aí, né? Então é quem faz mais pontos. Já estamos com 44 participantes. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá? E aí é bem simples de você participar. Só clica aí no link, pede para participar que eu vou aceitar vocês, tá? Mas não deixem de se inscrever no canal. A gente faz a liga aqui com os inscritos, não tem como eu controlar, mas enfim, ajuda a gente aí deixando a inscrição, tá? E a gente tem algumas outras ligas aqui também, tá? A gente tem as ligas de pontos corridos aqui. Para a Liga Ouro já esgotou as vagas, para a Liga Prata ainda tem algumas vagas. Mas no final do vídeo eu vou explicar para vocês como é que vocês podem fazer para participar dessa liga, tá? Para eu poder enviar o convite para vocês. E também a gente tem a Cartoradas 2024 Série Diamante, que é para quem é membro, quem é do plano de sócios aqui do canal, né? Depois eu falo mais sobre isso também. Mas enfim, vamos lá falar sobre a questão da valorização, que acho que é a primeira coisa que o pessoal está mais em dúvida, né? Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? E eu vou resumir para vocês as três principais coisas que a gente tem que saber, né? Primeiro, muita gente tem perguntado como é que eu faço para ganhar cartoletes na primeira rodada? Vou responder isso. O que, que mudou de 2024, 2023 para 2024 e o que, que isso impacta de verdade no game, tá? Então vamos lá. Para você ganhar cartoletes na primeira rodada é bem simples. Você precisa escalar jogadores que tenham potencial de pontuar e que sejam baratos. Por quê? A pontuação depende basicamente desses dois fatores. Quem pontua mais, valoriza mais. Quem é um pouco mais barato também tem mais chance de valorizar, tá? E Eduardo, o que, que mudou de 2023 para 2024? Então, pessoal, eu vi muita gente falando do mínimo para valorizar. O mínimo para valorizar continua mais ou menos igual. O que mudou é a régua de valorização do jogador. Então, no ano passado, se o jogador fazia 1,5 ponto mais ou menos acima do mínimo dele para valorizar, então, por exemplo, suponha que o mínimo para valorizar do jogador é 5. Se ele fizesse 6,5, ele valorizava aproximadamente uma cartoleta. Eu fiz algumas estimativas com alguns números aí, e eu acho que vai ser mais ou menos assim. Se o jogador pontuar 2,5 pontos acima do mínimo dele para valorizar, ele vai ganhar uma cartoleta. E assim por diante. Se pontuar 5 acima, ganha duas cartoletas. E assim vai, né? Então, isso também vale para desvalorização. Então, vai ter um achatamento, né? Os jogadores que valorizavam muito vão valorizar um pouco menos. Os jogadores que desvalorizaram muito vão valorizar um pouco menos, né? E aí, inclusive, eu tenho uma planilha de valorização que eu já mostrei nos outros vídeos aqui. Eu vou deixar o link também para vocês baixarem, totalmente gratuito. Então, a gente sempre foca aqui em trazer conteúdos gratuitos legais para vocês, tá? Só você baixar a planilha e é bem simples. Eu já falei no outro vídeo como é que usa. Você basicamente seleciona um jogador aqui, por exemplo, no caso eu selecionei o Hulk. É só ir usando as setinhas aqui, é bem tranquilo. E vai aparecer o preço do jogador, o mínimo dele para valorizar. Essa régua de valorização, que não é fornecida pelo Cartola, é uma estimativa que a gente montou aqui, tá? Eduardo, o que, que isso impacta no game? Foi a última coisa que você falou que é importante. O que impacta no game é que, como a valorização vai ser mais achatada, a gente vai ter que pensar mais tempo na valorização, tá? Então, não vai dar para matar isso em 3, 4 rodadas, vai ter que focar mais nessa questão. E isso dá mais liberdade para a gente arriscar em alguns jogadores mais caros, como, por exemplo, um Pedro, um Arias, um Alan Patrick, talvez um Caleri, enfim. Pensar em jogadores que são um pouquinho mais claros. No ano passado era difícil de apostar nesses caras, esse era um pouco mais tranquilo. Eu vou comentar quando a gente for montar o esboço do nosso time, alguns jogadores que eu acho que são interessantes de escalar, que são um pouco mais caros, tá? Então é basicamente isso que mudou. Tá, vamos lá agora, para a segunda dúvida. Quais são os melhores SGs? Então, é muito importante para quem está chegando agora no Cartola você fazer o seguinte: essa é a página inicial do Cartola. Você precisa avaliar os confrontos, tá? Grande parte de você escalar bem o seu time é você avaliar bem os confrontos, os jogos que a gente tem na rodada,
para poder ver quem são os times mais favoritos, quais são os times que têm melhor potencial de SG. O que é SG? São os times que têm maior potencial de não tomar gols naquela rodada, tá? Isso é meio caminho andado para você escalar bem o seu time, tá? Tem dois lugares que vocês podem confiar as escalações, né? O próprio site do Cartola traz aqui os confrontos e também, claro, o site do GE, né, do Globo Esporte, também traz os confrontos da primeira rodada aí para vocês analisarem, tá? E aí, mais conteúdo que a gente sempre está trazendo aqui gratuito para vocês é o dashboard dos estaduais, tá? O que é esse dashboard dos estaduais? Vou deixar o link também para vocês aí, tá? Então, eu fui montando com base nas informações do SofaScore e do Footstats, né? Que são plataformas gratuitas de análise aí que a gente tem para analisar futebol. O desempenho dos times no ano. Então, tem aqui número de jogos, número de vitórias, número de empates, derrotas, o aproveitamento dos times, gols marcados e média de gols marcados por jogo, né? Porque os times têm número de jogos diferentes, gols sofridos, porcentagem de jogos sem levar gol, então porcentagem de jogos que segurou SG e porcentagem de jogos que cedeu SG, né? Aqui está ordenado pelo aproveitamento, então a gente vê que o melhor aproveitamento até agora da Série A é do Atlético Goianiense, o pior aproveitamento é do Juventude, e o interessante aqui é que você pode fazer seus próprios filtros, né? Então você pode ver os melhores times como mandante, aqui a gente vê que é o Vitória, o melhor mandante aí, pode ver o desempenho do time nos últimos 10 jogos, nos últimos 5 jogos aí, para ver como é que tá o desempenho deles, pode filtrar, quero ver só times que quando o jogo enfrentar um adversário da Série A, da Série B, enfim, vários conteúdos, várias análises que você pode fazer, tá? Como eu falei para vocês, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, tá? Do vídeo. E aí vocês podem clicar ali, dar uma olhadinha e fazer suas próprias análises. Eu vou fazer as análises que eu já vou passar para vocês as análises que eu já fiz sobre essa rodada para passar os principais SGs, tá? E aí, depois disso, a gente vai falar se vale fechar a zaga do Flamengo e vai montar o esboço do nosso time, passando algumas dicas para vocês, tá? Então vamos lá. Vou vir aqui pelo site do GE, que eu acho que é mais bonitinho de analisar aqui, de olhar os confrontos, para a gente passar cada um deles, falar rapidinho um pouquinho sobre eles e depois falar dos melhores SGs e das dicas por posição, tá? Montar o nosso time. Vamos lá. Então, a gente tem Internacional e Bahia, tá? O Internacional que tem um dos melhores desempenhos aí no ano, tá? Se a gente pegar a terceira melhor defesa aí no ano internacional, enfrenta o Bahia que, principalmente nos últimos jogos, aqui, ali pelo filtro, deu uma piorada bem grande. O Bahia já teve um desempenho bem melhor nos estaduais, Copa do Nordeste, mas se a gente pegar o desempenho nos últimos 5, 10 jogos aí do Bahia, caiu bastante, tá? O Internacional é um time que em casa é muito forte, como eu falei pra vocês, tem a terceira melhor defesa, então acho que o Internacional é favorito para esse jogo, e vocês vão ver que eu vou colocar ele no top 5 de SG, tá? A gente tem Criciúma e Juventude, o Juventude que, apesar de ter chegado na final do Gauchão, tem o pior desempenho de todos os times aí da Série A, tá? Nos estaduais. Tá muito mal mesmo o Juventude, inclusive se a gente filtrar os 5, 10 jogos. Outro detalhe interessante, o Juventude enfrentou 6 vezes o Internacional e o Grêmio, né? Times da Série A ali. E ele não teve nenhuma vitória, com 3 empates e 3 derrotas. O Criciúma foi o campeão catarinense, não foi muito testado, não jogou com muitos times da Série A, mas foi um time que manteve uma defesa bastante sólida, tá? Tomou poucos gols, menos de um gol por jogo. Então, pelo fator mando de campo, acho que o Criciúma é favorito nesse jogo e pode ser um SG um pouquinho mais ousado, interessante para a gente pensar aí. A gente tem Fluminense e Bragantino, interessante que são os dois piores ataques aí dos times da Série A, tá? Em média de gols marcados, um detalhe que não sei se muita gente sabe. O Bragantino teve bastante dificuldade, o Fluminense também. Quando o jogo enfrentou times da Série A, o Fluminense foi muito mal, tá? Quando enfrentou Flamengo, Vasco, Botafogo ali, nos jogos contra times internacionais como a LDU, Alianza Lima, o Fluminense não tá muito bem na temporada. Pode ter desfalque do Ganso, do Cano, né? E do Douglas Costa. Então, acho que um confronto equilibrado. Eu pensaria até no empate. Não me surpreenderia com o empate. Pelo fator mando de campo, o Fluminense pode ser um pouquinho favorito aqui, tá? A gente tem São Paulo e Fortaleza. O São Paulo não vem tão bem assim na competição. A gente sabe que o São Paulo, nos estaduais, a gente sabe que o São Paulo é muito forte em casa, né? Mas eu acho que o São Paulo é favorito, principalmente pelo Fortaleza, tá, pessoal? Até se a gente filtrar aqui nos últimos 5 jogos, pelo aproveitamento, vocês vão ver que o Fortaleza é o pior aproveitamento entre todos os times da Série A. Caiu muito, foi o único time da Série A que no seu estadual não foi campeão estadual, né? Dos times que não tinham rivais da Série A também, né? Igual no Campeonato Paulista, por exemplo, que tem vários times da Série A. Fortaleza era o único da Série A no Campeonato Cearense e acabou não sendo campeão, tá? Então vem muito mal, acho que o São Paulo é favorito e pode até ter um potencial de SG legal, tá? A gente tem dois confrontos bem parecidos aqui, né? Vasco e Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro. Por que são parecidos? O Grêmio foi campeão gaúcho, o Atlético Mineiro foi campeão mineiro.
nenhum deles teve um desempenho tão bom assim no estadual, apesar de ser campeão, tá? O Galo foi o terceiro colocado do Campeonato Mineiro, ficou até atrás do América Mineiro, sofreu muito para participar da semifinal pelo América Mineiro, que é um time que está na Série B, tá? E assim como o Grêmio, foi ao trancos e barrancos, mas os dois acabaram sendo campeão. E enfrentam times, São Vasco e Corinthians, que a gente está com pouca amostragem para saber sobre eles. Se a gente pegar ali o desempenho no nosso dashboard, vocês vão ver que eles são times que estão muito mal, desempenho muito ruim, né? Mas está muito tempo sem jogar. O Vasco tem mais de 15 dias sem jogar. O Corinthians, no último um mês inteiro, só fez um jogo pela Sul-Americana. Então, é um pouco difícil de saber como é que eles vão chegar, tá? Para esses jogos, eu não vou apostar muito em SG aqui. Pode pensar uma peça ou outra ali que a gente vai falar mais para frente, tá? Mas são dois confrontos que acho um pouco difícil de prever. Talvez palpitaria por um empate aí para esses dois jogos, tá? Temos o Atlético Paranaense e Cuiabá. Atlético Paranaense acho que é bem favorito, jogando em casa, é um time muito forte, jogando lá na Arena da Baixada, né? É a segunda melhor defesa dos estaduais, aí tem jogado muita bola, tem peças interessantíssimas no meio para frente, como o Zapelli e o Mastriani, tá? Enfrenta o Cuiabá. Cuiabá que sempre é um time que a gente olha os estaduais, tá muito bem, porque não enfrentou nenhum adversário de Série A, só enfrentou um adversário de Série B, enfim, é um time que não é testado, o campeonato é muito fraco, né? Então, pelo desempenho, pela janela de transferências, eu acho que o Atlético Paranaense é bastante favorito contra o Cuiabá, né? Temos o Atlético Goianiense e Flamengo, Flamengo muito favorito. Ah, mas o Atlético Goianiense é o melhor desempenho de todos os times da Série A. É verdade, é o time que mais fez gol também entre todos os times da Série A, mas é um time que não foi testado também, igual o Cuiabá, tá? Não enfrentou quase times de Série A, nem de Série B. Nos clássicos ali contra Goiás e Vila Nova, sofreu um pouquinho, tá? Não teve um desempenho tão favorável assim. E o Flamengo é a melhor defesa disparado, o Tite acertou a defesa, só tomou 2 gols aí no ano, o time do Flamengo. Então, com certeza é o principal SG. Já vamos responder se vale a pena fechar a defesa do Flamengo, tá? Temos Cruzeiro e Botafogo. Dois times, o Cruzeiro vinha bem, até caiu bastante o desempenho aí do Cruzeiro, né? Demitiu o Lacarmon aí, depois de perder o título pro Galo, o Cruzeiro acabou pipocando aí pro Galo na final, né? Então, vai sofrer essa pressão nesse primeiro jogo. Enfrenta o Botafogo, que não tá bem também. Foi eliminado no Campeonato Estadual, não chegou nem na semifinal. Perdeu o primeiro jogo da Libertadores ali, né? Então, tá passando por uma turbulência. Dois times estão passando por turbulência. Acho que um ponto mais para empate, não pensaria no SG. E finalmente, Vitória e Palmeiras, tá, pessoal? Vitória que foi campeão baiano aí, né? Ganhou do Bahia. Tem o melhor desempenho comandante, como vocês viram ali, né? Enfrenta o Palmeiras. Palmeiras campeão estadual, tricampeão estadual, né? É um time muito sólido, o Palmeiras. Eu acho que é favorito, mesmo enfrentando Vitória lá fora de casa, tá? É favorito. Acho que é mais ousado pensar no SG do Palmeiras. Como eu falei, o Vitória é o melhor mandante, fez gol em todos os jogos no Barradão. Mas o Palmeiras é muito sólido. É o time que mais enfrentou times de Série A e B. Já foram 14 jogos contra times de Série A e B com o segundo melhor aproveitamento aí. Então, Palmeiras muito sólido, muito testado. O Abel Ferreira sempre faz um desempenho muito bom do time do Palmeiras, né? Mas é basicamente isso, a análise dos confrontos. E aí, vamos passar agora os melhores SGs e passar o nosso esboço aí do nosso time para a primeira rodada, tá? Então, eu sempre posto os melhores SGs lá no nosso Instagram. Deve sair amanhã, na quarta-feira, os melhores SGs. Então sigam lá, gente. Eu até fiz uma publicação aqui sobre os campeões estaduais, tá bem bacana. Além de se inscrever no canal, sigam lá, tem bastante conteúdo gratuito para vocês, tá? Então, para mim, os principais SGs aí da rodada são, primeiro, o Flamengo, tá? É o principal SG que eu vejo aí, mesmo jogando fora de casa. Depois, o Atlético Paranaense, um SG muito forte para a rodada, tá? É o segundo melhor para mim. O terceiro, eu vejo o Internacional com um SG bem legal para a rodada. E eu vejo 3 SGs um pouquinho mais ousados, tá? O do Criciúma é um SG bem bom para a rodada. O Juventude vem muito mal. O Criciúma é um time que segura bastante SG. Então, é um SG legal. E aí, de São Paulo e Palmeiras, SGs mais ousados, tá? O do São Paulo, porque o Fortaleza tá muito mal, mas o São Paulo também não tá, por isso que é um pouco mais ousado. E do Palmeiras, apesar de ser um SG muito forte aí, de ser um time muito consistente, enfrenta o Vitória que tem feito muitos gols, tá? Para mim, você tem que pensar em zagueiros, defensores desses 6 times aí para poder montar o seu time, tá? Mas é basicamente isso. Vamos agora escalar o nosso time aí, né? Montar o nosso esboço do nosso time aqui. Deixa eu vender todo mundo, a gente já tinha feito um esboço aqui, né? Vamos vender todo mundo, escalar rapidinho aqui com vocês, tá? Antes de escalar os times, pessoal, deixa eu comentar com vocês, né? Eu prometi para vocês falar de como é que você participa da nossa liga de pontos corridos. Deixa o nome do seu time aqui no comentário, tá? Os 4 primeiros, só tem mais 4 vagas, então corram aí para deixar nos comentários. Os 4 primeiros times que comentarem aí, eu vou mandar o convite para participar da nossa liga de pontos corridos, tá? E a nossa liga diamante ali, né? Que tem premiação, então, deixa eu até falar aqui. A gente tem o nosso plano de sócios, né?
Tá aberto aí o nosso plano de sócios aqui, Cartodados 2024. Vocês podem conferir o preço aí, tá bem camarada, né? Tá bem mais baixo do que os outros influenciadores, porque a gente é um canal um pouco menor. A gente tem nossa plataforma de análise de dados exclusiva, com todos os dados, cedido versus conquistado, mapa de gols por posição, mapa de assistência, de desarmes, enfim, uma plataforma de dados bem extensa. Tem as melhores escalações, times exclusivos que eu monto para vocês, tá bem bacana. Tem o top dicas por posição, os craques da rodada, como eu chamo aí. Então, aqui eu passo alguns nomes, mas lá eu condenso bem bonitinho, com uma tabelinha, com as principais estatísticas ali, dos 5, 6 principais jogadores para você escalar, e os times principais. E também tem nosso grupo de dicas exclusivo lá no WhatsApp, em que a gente tira dúvidas também, um grupo bem bacana, tá? Um conteúdo bem completo para ajudar vocês a mitarem. E tá com uma condição especial. As primeiras pessoas que entrarem em nosso plano de sócios vão participar da nossa Liga Diamante de pontos corridos, exclusivo para os sócios, então limitada aí. E tem premiação, então tem troféu e medalha para o pessoal que ficar no top 5. E também os 2 primeiros ganham o Pro, né, Cartoleiro Pro do ano que vem, tá? Então, uma liga com bastante premiação, exclusiva aí para quem é sócio, vale bastante a pena, com vários conteúdos, tá? Vou deixar o link aqui fixado nos primeiros comentários. Corre lá para garantir essa exclusividade da liga, tá? E vale bastante a pena. Já vai entrar direto lá no nosso grupo do WhatsApp, receber as dicas e tudo mais, tá? Então era isso. Agora vamos parar de enrolação e passar para as escalações. Então, ó, conteúdo gratuito, conteúdo pago, bem bacana para vocês. Bora aí. Tô com a meta de chegar a 6 mil inscritos até o final do ano. É uma meta ousada aí, mas quem sabe a gente consegue, tá? Então, vamos escalar a defesa, depois a gente escala meio, ataque e escala o nosso capitão, tá? Vamos começar pela defesa, pessoal. E aí eu já começo a falar o seguinte. Vale a pena fechar a zaga do Flamengo? Então, assim, como eu falei para vocês, o Flamengo é o principal SG da rodada, tá? Na minha opinião. É um time que só tomou 2 gols aí no ano, sendo que um deles só foi com o Tite, né? Então foi um time que o Tite arrumou a defesa, tá tomando pouquíssimos gols. Mesmo assim, pessoal, é uma coisa que eu falo para quem tá começando agora, não feche em defesa, tá? É muito arriscado, principalmente na primeira rodada. Por que que é tão arriscado assim? Você falou que é o principal SG. Por quê? Por exemplo, a gente falou que o Atlético Goianiense é o time que mais faz gol nos times da Série A. Vai jogar em casa, vai com o seu apoio da torcida. A gente viu que, apesar do Flamengo ser uma defesa muito sólida, não é invencível, nenhum time é invencível. Então, pode, numa bola parada, em alguma desatenção, tomar um golzinho como tomou do Milionários da Colômbia, né? O Milionários da Colômbia tem um nível parecido ali com o Atlético Goianiense, né? Então, assim, às vezes o Flamengo já tá até ganhando 2, 3-0, acaba relaxando, toma um gol. Então, uma bola parada, o Shailon tá muito bem na temporada, é o cara que mais participou de gol. Se você fecha a defesa, que custa ali umas 25, 30 cartoletas, e o Flamengo toma gol, sua valorização já vai embora, você vai ficar muito prejudicado nas suas ligas, tá? Então, não fechem a defesa do Flamengo, tá? Agora, sim, 2 jogadores é unanimidade ter do Flamengo, 3 eu acho muito válido, 4 já começa a ficar bastante ousado fechar, eu não gosto, tá? Então, vamos lá, passar as dicas por posição para você poder ter opção de escalar jogadores que não são do Flamengo. Então, vamos lá, aqui no gol, eu tava falando como é que você pode ganhar cartoleta na primeira rodada, né? Eu não recomendo escalar goleiros que custam mais de 10 cartoletas, tá? Então, por exemplo, Rafael é um goleiro viável, tá? Ele tem um bom SG, mas mais de 10 cartoletas é complicado. Mesma coisa do Fábio aqui, do Everton também. Não recomendo goleiros de mais de 10 cartoletas. Goleiros de 10 cartoletas. O Bento é um goleiro interessante aí para rodada, tá? É o segundo melhor SG enfrentando o Cuiabá, mas ele é muito caro, tá? Tomar cuidado com isso. Dos goleiros mais caros, o que eu mais recomendo para vocês aqui é o Rossi do Flamengo, tá? Para mim, o Rossi é a principal opção dos goleiros mais caros. E aí, pensando nos goleiros baratos, essa rodada é muito importante você pensar em goleiros baratinhos, tá? Pensar na valorização deles ali. Então, eu gosto bastante do Rocher do Internacional, custa 5 cartoletas, mínimo de 2,7 para começar a valorizar. Tem uma SG muito forte para mim, é o terceiro melhor enfrentando o time do Bahia, tá em casa. Rocher eu gosto bastante. E outro goleiro baratinho, é o mais barato aí, é o Gustavo do Criciúma, tá? Custa apenas 3 cartoletas, precisa de 1,62 para começar a valorizar. Então, mesmo que ele perca o SG, por exemplo, nos estaduais, Gustavo estava com média de 4 defesas por jogo. Então vamos supor que ele tome um gol e faça 4 defesas. Ele vai fazer 3 pontos e já vai começar a valorizar, tá? Então, para mim, as principais indicações de goleiro são o Gustavo, do Criciúma, o Rocher, do Internacional, e dos goleiros mais caros aqui, o Rossi e o Bento, tá? Para mim são os principais aí. Eu não quero escalar o Rossi porque ele é bastante caro e eu não quero pesar tanto a mão no Flamengo, eu já vou ter jogadores em outras posições. Então eu tava bastante na dúvida entre o Rocher e o Gustavo do Criciúma. Por esse mínimo para valorizar tão baixinho e pela média de defesa que ele vem fazendo, vou dar uma prioridade aqui pro Gustavo do Criciúma, tá?
Vamos lá, vamos passar para a posição de zagueiros agora, tá, pessoal? Posição de zagueiros agora. E o primeiro zagueiro que eu acho que é quase unanimidade para a rodada é o Fabrício Bruno, tá? Pô, você não acha que o Léo Pereira é melhor? Ele não tem feito mais gols de cabeça, não desarma mais? Acho que até tá melhor se a gente pegar a média deles. Aliás, na sexta-feira, para quem não conhece o canal, a gente faz vídeo na terça, na sexta e live no sábado. Na sexta-feira a gente vai trazer uma atualização. E esse dashboard aqui que a gente está mostrando para vocês, que tinha o desempenho dos times, vai estar atualizado também com o desempenho dos jogadores, tá? Que é muito importante. Então tem aqui dados gerais dos jogadores, que a gente vai ter a média do jogador, minutagem, média básica, nota SofaScore, vai dar para filtrar aqui por time, por posição, então várias coisas. Fiquem de olho no vídeo na sexta-feira aí que a gente vai atualizar, tá? Então, Léo Pereira até tá melhor do que o Fabrício Bruno, mas é muito caro, tá? Não recomendo escalar zagueiros com mais de 10 cartoletas aí, tá? Então, Fabrício Bruno, SG do Flamengo com bastante potencial. Os outros zagueiros que eu acho interessante. A gente tem o Arboleda do São Paulo, como eu falei, focar nos times que tem bastante potencial de SG. Arboleda, um zagueiro muito bom na bola aérea, pouco faltoso, gosto bastante dele, tá? Gosto também dos zagueiros do Internacional, pode ser o Mercado ou pode ser o Vitão aqui do Internacional, são zagueiros interessantes aí para a primeira rodada. Zagueiros do Atlético Paranaense, eu não gosto muito do Thiago Helena, ele é meio faltoso, meio carniceiro, tá? Tem que ver se vai jogar o Pedro Henrique ou o Kaique Rocha, tá? O Kaique Rocha custa 3 cartoletas, é bem interessante aqui. O Cartola tá dando como provável. E aí recomendo para vocês, uma outra dica que eu passo para vocês, olhem o Joga 10 News, tá? Procurem no Google, Joga 10 News. Eles trazem as escalações de todos os times aqui e eles acertam até mais do que o Cartola, tá? Por enquanto eles estão colocando o Kaique Rocha aqui como provável, tá? Então, eu no meu time vou escalar o Kaique Rocha, 3 cartoletinhas aí, um SG excelente aí, gosto bastante, tá? Então, Fabrício Bruno quase unanimidade, Arboleda, os dois do Internacional são interessantes, o Kaique Rocha ou o Pedro Henrique são bastante interessantes do Atlético Paranaense, a gente tem os zagueiros do Criciúma aqui que podem ser opções viáveis aí para você escalar na rodada, tá? E eu ficaria basicamente com esses, João Marcelo do Cruzeiro saiu dos prováveis, então não vamos indicar ele, tá? Então, zagueiros escalados aqui com Fabrício Bruno e Kaique Rocha, né? Nas laterais aqui, pessoal, um cara que eu acho que quase unanimidade também, muito forte para a rodada, é o Ayrton Lucas, tá? Tá jogando muita bola. SG do Flamengo é um cara muito, muito, muito forte mesmo, tá? E aí aqui a gente já fecha os dois nomes do Flamengo que eu acho que são unanimidades para a rodada. Eduardo, dá para dobrar com Varela? Dá para dobrar com Varela, tá? Acho que 3 é bem interessante também. Vai um pouco da sua estratégia. Se você quer pesar no Flamengo, acho que o Flamengo vai conquistar esse G, dobra a lateral do Flamengo e triplica o Flamengo na defesa, tá? Gosto bastante do Varela. Não quero dobrar o Flamengo. Quais são as outras opções que você indica aí para a rodada, tá? Claro, a gente tem o Marlon, muito forte, muito bom de cartola, Juninho Capixaba também, mas muito caro, assim como o Piquerez, também acho que é muito caro para a rodada. Eu gosto do William, do Cruzeiro, tá? Acho que é um nome bem forte. Ah, mas ele não tá entre os SGs que você indicou. É verdade. Mas o William tem tirado muitos desarmes, muita média básica, tá? Então o William me agrada bastante. Gosto do Bustos do Internacional, o SG do Internacional. Ele é bem ofensivo, ataca bastante, tá? Mike do Palmeiras tem jogado quase como ponta ali, um SG do Palmeiras muito forte para a rodada. O Mike é um nome muito bom mesmo, tá? Tem os nomes do Inter ali, o René, eu falei do Bustos já. Tem os nomes do Atlético Paranaense, o Esquivel e o Matson, mas eles não são tão bons de cartola ali. Se você vai com algum SG do Atlético Paranaense, prefiro realmente o Kaique Rocha, tá? E aí, mais barato aqui do que o Varela, me agrada dois caras aqui, tá? O Igor Vinícius do São Paulo, SG do São Paulo, sendo 3 cartoletas. É um cara que tava muito bem no Cartola Express do Paulistão, me agrada. E o Claudinho do Criciúma, de olho no Claudinho, tá? 2 cartoletas, é um dos laterais que mais finaliza aí no ano, tá? Gosto bastante mesmo do Claudinho do Criciúma. Eu não vou com ele, por quê? Porque eu já tô com o Gustavo aqui do Criciúma no gol. Mas se você for com o Rocher aqui no gol, vale bastante escalar aqui o Claudinho do Criciúma, tá? Eu tô na dúvida entre o Mike e o Igor Vinícius do São Paulo. Tô bastante na dúvida entre os dois. Por enquanto, por jogar mais ofensivamente, eu vou optar pelo Mike aqui no meu time, tá? Então, assim a gente fechou nossa defesa. Vamos passar aqui para o meio de campo, pessoal. Como eu falei para vocês, dá para postar em uma peça ou outra mais cara, tá? Então, por exemplo, o Veiga eu já não recomendo tanto, tá? O Veiga não tem jogado tão bem assim. Pô, fez gol de pênalti, o Veiga é mito. O Veiga é mito. Eu sou palmeirense, para quem não sabe. Mas eu não acho que ele tem jogado tão bem assim. Não recomendo ele para a primeira rodada, tá muito caro, tá? Se você quiser apostar num nome caro aqui, dá para apostar no Arrascaeta, muito bom mesmo. E no Arias do Fluminense. O Arias é muito bom de cartola mesmo, tá? Até o Alan Patrick é interessante. Não vale dobrar dois, tá? Só escolhe um deles se você quiser apostar num cara mais caro. Para essa primeira rodada, eu não vou apostar neles. Eu acho que tem jogadores mais interessantes para a gente escalar aqui e com um pouquinho mais barato, tá? Então, vou começar falando desse trio aqui, quarteto até. Os 4 são muito interessantes para a rodada, tá?
Matheus Pereira, apesar do Cruzeiro ter perdido a final aí, ele deu assistência na final, é um dos caras com melhor média aí do Cartola dos Meias nos estaduais aí. Matheus Pereira é muito forte para essa primeira rodada, eu vou escalar ele, tá? Outro cara que me agrada muito, é quase unanimidade aí, Maurício do Internacional, tá? Como eu falei, o Inter é favorito, é um time que marca muito gol, tem bastante potencial. E, por exemplo, as outras peças ofensivas do Inter, Alan Patrick e Ener Valencia, são mais caras. Então, Maurício custando 8 cartões é muito, muito forte, tá? E aí você ficaria com uma peça para fechar o meio de campo. Você pode ir para os nomes mais caros. Tem o De La Cruz, ele está bastante escalado até, mas enfim, ele só tem uma assistência, não fez gol ainda. Tem uma média básica ali de 3 pontinhos. Não me agrada tanto para essa primeira rodada, tá? Tem o Ranieri também, muito bom de média básica, mito no Cartola do ano passado. Mas enfim, para essa primeira rodada também não vou optar pelo Ranieri. É uma opção viável aí. Tem uma postinha aqui no Rames Rodrigues. Mas os caras que eu estou em dúvida aqui de escalar, fechar no meio de campo são o Zapelli, do Atlético Paranaense, e o Rodrigo Garro, do Corinthians, tá, pessoal? Estou bastante na dúvida entre os dois, tá? São dois jogadores muito bons, meias ofensivos, cobram bola parada, finalizam bastante no gol. Os dois custam 6 cartoletas. Bem difícil de escolher entre um deles. Eu vou acabar optando pelo Zapelli por enquanto, tá? Pelo confronto. Enfrenta o Cuiabá, que é um time bem mais frágil do que o Atlético Mineiro. Mas o Garro seria uma opção bastante viável para vocês escalarem aí. E alguns outros nomes que a gente tem mais baratinho. Marquinhos Gabriel, do Criciúma, que não tá provável, mas deve jogar essa primeira rodada. E o Mateuzinho, do Vitória, custando 4 cartoletas. Apesar de enfrentar o Palmeiras, é uma opção muito boa aí para vocês escalarem, tá? Mas assim ficou o nosso meio de campo com Zapelli, Matheus Pereira e Maurício. Para fechar o ataque aqui, pessoal, como eu falei para vocês, vale apostar no nome mais caro. Poderia ser o Ener Valencia, né? Mas ele está em dúvida ainda, não está provável aqui. Eu acho que Hulk e Paulinho são muito caros, tem um confronto difícil contra o Corinthians. Mesma coisa do Veguete, a gente não tem muita informação de como é que o Vasco está vindo. Mas minha aposta cara para essa primeira rodada vai ser o Pedro do Flamengo, tá? Vamos apostar nele aqui. Artilheiro aí, um dos artilheiros do Brasil no ano, tá jogando muita bola o Pedro aí, tá? Outro cara que a gente poderia escalar também de caro, se não fosse com o Pedro, seria o Endrick. Mas também está em dúvida, tá? Para substituir o Endrick aqui no nosso time, a gente vai com o Flávio Lopes, artilheiro do Paulistão, deu assistência na semifinal, tá muito importante para esse esquema do Abel, dando casquinha, dando assistência, brigando na bola aérea, finaliza bastante também. É um cara que me agrada bastante aqui, tá? Flávio Lopes e Pedro. Teria o Cano do Fluminense também, é que ele não tá comprovável, né? Se a gente olhar no Joga 10 News aqui, o Cano não está comprovável. Cadê? Vamos dar uma olhadinha aqui no Fluminense. Cadê o Fluminense? Aqui, ó. Ele tá como dúvida aqui o Cano, né? Mas a gente vai ter mais informação lá na sexta-feira, na nossa live no sábado, tá? Então acompanhe o canal aqui que vocês vão ter mais informação sobre isso. Pô, Eduardo, mas esses dois caras são muito caros, eu não queria escalar eles e tal. Então a gente tem algumas outras opções, pessoal. Diego Costa do Grêmio é uma opção bem legal, tá fazendo mais gol do que jogo, o homem tá voando aí, mas é um confronto difícil fora de casa, tá? A gente tem aqui quase uma unanimidade. O Everton Cebolinha do Flamengo, jogando muita bola mesmo com Cebolinha, sendo só 5 cartoletas. Eu vou fechar o meu time com ele, tá? Mas eu tava com bastante vontade de escalar o Mastriani do Atlético Paranaense, tá? Até coloquei ele na capa e o Mastriani tá jogando muita bola. Fez vários gols no América Mineiro, fez vários gols no Atlético Paranaense. Tem um confronto favorável. Por que você não vai escalar ele, Eduardo? Porque eu tô com uma dúvida se ele vai pro jogo ou não, tá? O Cartola tá dando como provável. O Joga 10 mil está dando como provável. Então por que você está com dúvida? Pelo seguinte motivo, pessoal. Na final do Campeonato Paranaense, que até agora foi o jogo mais importante do Atlético Paranaense, ele foi reserva. Mas ele fez gol. Ele entrou no segundo tempo e fez gol, tá? Então, eu tô com um pouco de medo. Vamos ver se a gente tiver mais informação sobre o Mastriani. Pode ser que a gente tire o Flaco Lopes e inclua o Mastriani aqui no nosso time, tá? Como a gente ainda não tem certeza se ele vai pro jogo ou não, eu vou com o Flaco Lopes por enquanto, tá? No meu time ali. Então, assim fica o nosso ataque, mas como eu falei, você poderia optar pelo Mastriani, pelo Diego Costa, pelo Hendrick, ou até fazer uma apostinha ali no Ener Valência ou no Veguete, tá? Mais barato aqui, a gente teria talvez o Ferreirinha. Interessante aí, o São Paulo tá bem no... O Ferreirinha tá bem quando joga em casa, principalmente. Fortaleza não tá tão bem assim. Poderia ser uma aposta. E mais barato aqui, poderia apostar no Renato Kaiser do Criciúma, mas aí... Gustavo Nunes do Grêmio, mas aí já é bem mais aposta aí pra rodada, tá? De capitão aqui, eu tô numa dúvida entre o Pedro e o Flávio Lopes. Acho que pela artilharia, já que a gente tá dando essa moral do Pedro de ser o cara a cara aqui do time que a gente tá apostando, aproveitando essa oportunidade que o Cartola deu da mudança na valorização, vamos colocar o Pedro de capitão aqui do nosso time, tá? Porque a Sheila tá jogando muita bola, é corredor de pênalti, o Flamengo tá voando, vamos botar ele de capitão. Nosso técnico, pessoal, eu tinha até falado para vocês que dava para escalar o Lacarmon, ele foi demitido, né?
Eu acho que dava para escalar ele porque o Cruzeiro tem várias peças de média básica, né? Marlon, João Marcelo, William, o próprio Rafael Cabral, Matheus Pereira, Dineno, vários nomes interessantes. Pode ser um nome interessante para a primeira rodada. Dos que sobrou aqui, barato, claro, caro sem o Tite, o Abel Ferreira, mas eu não vou escalar técnico caro para essa rodada, não. Os que sobraram aqui, Cláudio Tencati, né? Enfim, o Criciúma é muito bom. Vocês poderiam até mudar para um Rocher, se vocês não quiserem dobrar aqui o Criciúma, tá? Mas por enquanto a gente vai com o nosso time assim. Vamos ver se a gente muda alguma coisa na sexta-feira, tá? Mas fica um time bastante forte aí para rodada, tá? Vocês poderiam fazer algumas variações, como eu falei para vocês, tá? Mas é basicamente isso. O time custando 83 cartoletas. Deve precisar ali de 50 pontos. Esse time já deve começar a valorizar, tá? Se fizer ali 60, 70 pontos, deve valorizar 3, 4, 5 cartoletas. Então, um time muito forte para a primeira rodada. Lembrando aí, sexta-feira tem atualização. Sigam a gente lá no Instagram, @cartodados. Se inscreva aqui no canal, deixem um like também. Venham participar das nossas ligas gratuitas também. E quem tiver oportunidade aí, dá uma olhadinha no nosso conteúdo pago aí, do nosso conteúdo de sócios. Garanto que vai te aumentar muito o potencial de mitada. A gente já tá com 20 sócios lá no plano. A gente tem bastante priorização para eles, tá? Então, dá essa moral pra gente e vem fazer parte da nossa família Cartodados. Basicamente isso, pessoal. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, mandar pra gente lá no Instagram. Até a próxima. Falou!